Boa noite. Nossa equipe ficou com o assunto inflamação crônica. Conceito de inflamação crônica. Se torna crônica quando há persistência do seu agente causador, certo? Onde a lesão do tecido e as tentativas de repouso dessa lesão vão existir conjuntivamente, em várias formas, e por bastante tempo, podendo chegar a meses de ocorrência. Tem como característica uma maior duração, presença de linfócitos e macrófagos, proliferação de vasos, fibrose e necrose. Sobre as causas que ocorrem devido a essas infecções, temos 3 pontos aí. A infecção persistente, por exemplo, tuberculose, que é uma doença bacteriana, e a esquistossomose, que é uma infecção, por vermes parasitas, certo? Outro ponto são as doenças inflamatórias imunomedianas, que são doenças de autoimune. Por exemplo, lúpus, doenças inflamatórias que atacam o próprio tecido, e a esclerose sistêmica, que é uma doença rara que atinge, além da pele, outros órgãos e o sistema, certo? Outro ponto é sobre a exposição prolongada de agentes tóxicos, endógenos ou exógenos. Por exemplo, aterosclerose, que é um acúmulo de gordura, colesterol, e outras substâncias na parede das artérias. E temos também aí a silicose, que é quando o ser humano ele inala finas partículas de silica cristalina, que é estilo uma areia, um mineral, ocorrendo a inflamação, a cicatrização em forma de lesões nodulares nos lóbulos superiores do pulmão. Tipos de inflamação crônica. Nós temos a inflamação crônica específica e a inespecífica. A inflamação crônica específica, ela também é conhecida como granulomatosa, pois ela é caracterizada pela formação de granulomas, que é uma aglomeração de células de defesa para tentar conter o agente agressor. Esses granulomas, eles são formados por macrófagos morfologicamente alterados, que são chamados de células epiteloides. Entre as doenças granulomatosas, podemos citar a tuberculose, a sarcoidose, a sífilis, a lepra, a brucelose e a blastomicose. A inflamação crônica inespecífica, ela não ocorre a formação de granulomas. Não há uma predominância de um tipo de célula, e sim vários tipos de células mononucleadas com vários tipos de proporções, e ela se desenvolve ao longo de meses ou anos. Complicações da inflamação crônica. Pensando na inflamação aguda, o desfecho é o reparo tecidual, que é promovido pelas células do sistema imune. Já a inflamação crônica de baixo grau, ela trata-se de uma condição onde o problema não é resolvido e o processo inflamatório ele é perpetuado de maneira sistêmica. Com isso, como consequência, ocorre o desenvolvimento de síndrome metabólica, doença cardiovascular, câncer, depressão, imunossenescência, esteatose hepática não alcoólica, sarcopenia, osteoporose, doenças neurodegenerativas e doenças autoimunes. Características morfológicas. A característica morfológica principal da inflamação crônica é a inflamação granulomatosa, que é caracterizada por agregados de macrófagos ativados com linfócitos esparsos e células gigantes multinucleadas, formando os chamados granulomas. Observa-se a inflamação ativa, a destruição do tecido e a tentativa de reparar os danos simultaneamente. Ocorre devido a infecções persistentes, exposição prolongada a agentes tóxicos exógenos ou endógenos e a autoimunidade. Observa-se morfologicamente infiltrado de células mononucleares, destruição tecidual e tentativas de cicatrização
pela substituição do tecido danificado por tecido conjuntivo. E a inflamação granulomatosa é um padrão distinto de reação inflamatória crônica, caracterizada pelo acúmulo focal de macrófagos ativados, que geralmente desenvolvem uma aparência epiteloide, e a sua origem está relacionada com as reações imunológicas. Boa noite. Eu vou falar sobre o reparo tecidual. O reparo tecidual consiste na capacidade que o organismo possui de reparar danos decorrentes de agentes tóxicos ou processos inflamatórios. Esse processo, que visa restaurar a arquitetura tecidual e a função após uma lesão, engloba a proliferação de diferentes células e interações estreitas entre as células e a matriz extracelular, que pode ser de dois tipos, a regeneração e a cicatrização. A regeneração é quando os tecidos são capazes de restituir os componentes lesados e retornar ao seu estado normal. E a cicatrização é quando os tecidos lesados não são capazes de reconstruírem por completo, na qual a decomposição de tecido fibroso. Ele ocorre quando as estruturas de suporte encontram-se gravemente lesadas ou em tecidos que não apresentam capacidade regenerativa. Agora vamos apresentar algumas práticas de estilo de vida saudável para o combate à inflamação, como, por exemplo, o uso de condimentos e dieta anti-inflamatória baseada em plantas, sono reparador, equilíbrio ácido básico, a atividade física moderada, exercícios respiratórios, meditação. O autoconhecimento e o equilíbrio emocional também muito importante, a redução do estresse oxidativo, garantir um bom aporte de ômega 3. E além dessas estratégias acima, são importantes medidas para o combate à inflamação. Reduzir a exposição ao tabaco, o álcool e poluição. Aumentar o consumo de frutas e verduras para que mais fotoquímicos protetores cheguem às células. Suplementar vitamina D, caso as concentrações plasmáticas estejam baixas, reduzir o consumo de alimentos cozidos em alta temperatura e reduzir alimentos com alto índice glicêmico e manter o intestino sempre saudável.